Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Quatro horas e 6 minutos. Muito boa tarde para você que está acompanhando a Central Brasileira de Notícias, a nossa CBN. Chegamos com chuva, hein, gente? Tá molhada a região metropolitana de Campinas, uma das regiões mais punjantes deste país. Tá bem molhada, hein? Bem no dia que era para ser o mais quente. Campinas é todo ao contrário, né? Já percebeu? No dia que era para ser o dia mais quente do ano, chove. Nos outros dias, que eram os dias frios, não faz chuva nenhuma. Mudei para um negócio lá que tem piscina, tem tudo. Nunca usei, porque só faz frio nessa terra, pelo amor de Deus. Doido. Mas boa tarde você também, viu, né, Carlão? Boa tarde, Léo. Me deu brincadeira igual com Campinói. Os campinoides. Começou uma palhaçada. Começou muita palhaçada. Vamos mas lá, enfim. quinta-feira, hoje é Alviverde, né? Pelo amor de Deus, que coisa sensacional, Palmeiras. Que... Ei, Palmeiras. Meu hein? Deus, cara. Vou cravar aqui, hein? Ganha por osmose. Não, eu já cravei, né? Ontem eu já cravei que o Palmeiras seria campeão da Libertadores. Ah, cara, olha, velho, depois que saiu o Flamengo, então o caminho ficou meio que ficou mais escancarado. Porque Como o Palmeiras vence treme fácil, pro cara. Flamengo, viu? Sempre tremeu, né? Sempre tremeu. A história mostra isso. Mas que vitória contundente, né? Vitória com aquela coisa de que vai chegar. Não. Mas tem Boca, tem Racing. Não sei se hoje são adversários para enfrentar o Boca perdeu Palmeiras. desse Pereira aí, É. lá na casa do Boca. E velho. outra, tudo dá certo, né, Eliel? O Abel quis dar uma de professor Pardal e deu muito certo, né? Colocando o Mike na segunda linha. Verdade. Sensacional, uma vitória contundente. O O mais Palmeiras legal- é candidatíssimo ao título. Menos aqui na CBN. Porque você sabe que eu fico olhando a concorrência, vou ouvindo todo mundo, né? Sim. E menos aqui na CBN, que o Gabriel Dudziak e o Rafael Pratos foram muito felizes ontem, dizendo que o Abel conhece o time e prefeririam esperar o jogo começar para emitir um comentário. Mas teve tanto comentarista por aí dizendo, o Abel às vezes gosta de inventar, que não sei o quê. E aí, quem que fez o gol? Mike. Não, Quem o que fez Marcos outro gol? Rocha Marcos fez Rocha. gol. Marcos Rocha não jogava há Pô. 72 anos. O gol do Foi lá e Mike fez parecia o gol. gol de casamento, Que de isso? casado contra solteiro. Parecia muito, velho. Time sem camisa com os camisas. É. Eu sempre joguei de camisa porque tem um negócio aqui, enfim. Eu também não gostava de jogar sem camisa, feio. não. Nossa. Mamilo grande, né? Pepperoni, né? 4 horas e 8 minutos. Boa tarde, Lupe. Você sabe que até cara. Você sabe que até hoje é um sofrimento. A gente vai brincar lá do futebol quando fala tá fazendo aquele solzão. Vamos tirar a camisa. Não, eu não gostava, não. Melhor Pra quem não tem o físico em dia, É desagradável. Bonito assim, pra Marco Guarizo, Marco Camisa, Guarizo, André Amado, Berenguel, exato. Guilherme Pirangeli. Exato. Caras que são. Os caras são mais malhados. Aí já entra ali Enzo, eu, Carlão, o pessoal que tem ali aquela saliência abdominal, já não fica legal. Cara, você quer saber quando eu sofria? Época de escola, assim, eu tinha quarta, quinta série, eu me considero um gordinho, mas antigamente eu era gigante. Ainda Não mudou muita coisa, então. Mas era mais. Não, mas era mais. E hoje parece que foi ontem. Cara, né? aí chegava na educação física, os moleques tudo magrinho, tudo molecadinha e puta, sem camisa contra... Você falou palavrão, Nossa. cara, não pode no ar. Então, pra você ver como eu sofro até hoje daquilo. E olha quem mandou mensagem aí, Lupe. Eu vi, ele tá online, hein? Quem que é? É aquele mesmo. National Poll. Opa, não. Faz o reverso aí. Passa um Errorex, né? Como diz o hacker lá da Vaza Jato, né? Falando, o senhor é um criminoso contumaz. Você não pode falar assim, então retira. Boa. Você xinga e depois tira, né? Boa tarde, meu caro... Não, eu ia dar boa tarde pro César Leite, que mandou mensagem aqui, não, é o Fábio Chaive. Tudo bem, Chaive? Fala, Eliel. Fala, Lupe, Carlão, Cabelo e todos os ouvintes CBN. Tudo bem, sim. Noite boa pro Palmeiras ontem e hoje promete um grande jogo de Libertadores também no Maracanã. Aliás, você viu aonde Fluminense e Olímpia. Não vi onde ele assistiu. Uma confraria só tinha verde, cara. Só time grande, né? Só palestra. Ali era só tutti bene. Tutti bene. Que Ô, coisa. Lupe, vamos começar o programa falando do sarcófago, mas o sarcófago agora tá diferente. Aproveitando o vasto acervo da IPTV. Contrata, acho que se a gente fechar 2023 agora, essa é a maior contratação da história do rádio de Campinas. O William Cabelo, mais uma vez, ele não me abandona, até porque paguei caro pra ele estar aqui, pra gente trazer muito conteúdo no sarcófago. Tudo bem, Cabelo? Boa tarde.
cá hoje. Hoje nós estamos com aquele problema lá de... Boa tarde, Lupe. Boa tarde, Liel. Boa tarde, Fábio Scheibe, todo mundo. Cara... Vamos resetar o cabelo. Vamos só resetar a conexão com ele. Isso, mas a gente já adianta, porque o que acontece? O sarcófago ele ainda continua musical. Continua musical. Ele continua musical. E o jogo que eu e Cabelo separamos hoje... Envolvendo Ponte Guarani ou algum time da região? Envolvendo... A gente pode falar que hoje é a Ponte Preta. Ponte Preta. Hoje então tá envolve a perfeito. Ponte Preta e ele aconteceu esse jogo no mesmo ano do lançamento dessa melodia. Se foi sua paixão, você tirou, suou, Cara, meu coração, você Cara, sabe. Edson Hudson. Tá confundindo? Pô, Edson e Hudson. Como eu sou... essa é fácil. 2007. 2007. Sem medo de errar. 2000, já pode oficializar, não. Não, espera um pouco, senão você acaba com o Então quadro. eu vou no achismo, eu acho que é 2009. Tá bom, são palpites. Fábio Scheibe depois vai falar, porque senão vai virar uma bagunça esse sarcófago. Daqui a pouco eu e o Cabelo, que daqui a pouco volta. Nós teremos a reportagem A do jogo. reportagem do jogo, pra você que tá no YouTube, youtube.com/CBN Campinas, você vai acompanhar a reportagem desse jogo. A mesma reportagem que foi feita à época pros jornais da IPTV. Que legal, cara. Então daqui a pouquinho... Nós estamos usando todo o acervo do SEDOC da IPTV Isso. para aproveitar. Então, o Cabelo tá de volta já com a gente. Opa! Nós teremos a reportagem desse jogo aí daqui a pouquinho aqui no Arena. Boa tarde a todos, agora sim. Exatamente, teremos mais um jogaço hoje, trilha sonora hoje qualificada também, como é de praxe aqui no sarcófago, né? E eu e o Lupe entrosadíssimos. Aqui, ó. Eles vão ganhar, será? A tendência é essa. Bela escolha de Edson e Hudson. Eu e aí. Lupe estamos que nem o Palmeiras no gol do Mike ontem. Boa, Cabelo. Tão bem, hein? Tão bem. Pá, pá, pá. Edson e Hudson a escolha, né, Cabelo? Depois Não, o pessoal te é xinga. mais pra praia de milionário José Rico. Perfeito. Bom, fala, Lupe. Hoje, eu não sei se você faltou da reunião de pauta, mais uma vez. Aliás, o que eu ando faltando de reunião É. ultimamente. A reunião, Mas amanhã é começou sexta. 2 horas, ele chegou para apresentar o programa, era 4h05, pra você ter ideia. Hoje nós temos dias especiais. Hoje. E aí eu vou deixar a seu critério. Tá bom. O dia 24 de agosto, ele é comemorado o Dia da Infância. Olha que legal. E hoje é TBT, você fica à disposição para fazer aquelas enquetes que você adora, para relembrar o passado. Mas hoje também é o dia, sabe de quem? Dos artistas. Que bom. E aí eu pensei, Tem nós cada artista. pensamos, né? Qual o maior artista do Brasil? Qual o maior artista do Brasil? Boa pergunta. Nossa. Boa pergunta. Qual o maior artista do O maior Brasil? artista. Ele pode ser um artista da bola, pode ser um artista da comunicação, um artista da arte que eu falo de quadros, Cinema, pinturas, ator. cinema, da engenharia, grande Oscar Niemeyer. É isso aí. O artista, qual o maior artista do Brasil? Você tem alguém, Carlão? Ah, se englobar tudo isso, pra mim é Silvio Santos. Engloba aí? Boa, boa. Pode, ele é um artista da Pode comunicação, né? ser O artista ou a artista. Sim, tá? isso, Não isso. importa. A artista é a Fernanda Montenegro pra mim. A maior Fernanda artista do Brasil? É. Bom nome. Ronald Golias. Ronald Golias muito é um bom nome, hein? Muito bom. Eu colocaria O Ronald Golias, só de Golias. você olhar pra ele, você dá risada. Ele não precisa fazer nenhum gesto. Eu vou no arroz e feijão. Pra mim, o maior artista que teve, o artista da bola, foi o nosso grandioso Rei Pelé. Rei Pelé. Boa. Boa, bom voto. E aí, Scheibe? Tá falando de televisão também? Isso, Dramaturgia? Tudo. Tudo, mas eu cuidado, gosto muito hein? do Antônio Fagundes, que o Antônio Isso, Fagundes sim. pra mim é um Eterno grande cara. Bino. Famoso rei do gado. Rei do gado. Boa. Mezenga. Mezenga. Isso, hein? Boa. Estamos aí com vastas opiniões, Boa, mas boa, queremos a acho que opinião teremos também um leque, né? do nosso ouvinte. Pode mandar em áudio, pode mandar no que você quiser. Olha aqui, ó, por exemplo, a Beatriz mandou mensagem pra gente aqui para comemorar o Dia do Artista, pra mim, o Ney. Qual? Ney Mato Grosso, maior Ney artista do Mato Brasil. Grosso. Tá Nossa, louco. mas que Você bela assustou, lembrança. né? Você achou que era o... Sensacional. Não, eu tinha certeza que ele não ia pro Neymar, eu tinha certeza. O Que ouvinte, ela, né? tem, o ouvinte, a quinta série reina no Arena, né? sim. O ouvinte falou aqui, pessoal, vocês estão escolhendo errado. O maior artista do Brasil é o Sérgio Reis, 1,95 m. É boa. Essa é estilo Não, então aí... literal, né? Mas aí, então a gente vai jogar o Sérgio Reis, eu vou falar que o Oscar Schmidt é o maior artista. Esse aí é o literal. Pelo amor de Deus, Vamos gente. trazer uma trena da próxima vez, né?
Manda aí, qual o maior artista? A gente vai falar da Você já vitória usou do treino, Palmeiras. Já. A gente vai falar do jogo do Botafogo do Rio empatou. E quem não viu o Botafogo jogo do Botafogo? Eu vi. O Botafogo de Ribeirão perdeu em casa pra Chapecoense. Olha a Ai, reação da Botafogo. Chape, hein, velho? Pegou a macaca, hein? Olha a reação da Chape fazendo a Ponte Preta ficar mais próxima da zona de rebaixamento. Meu senhor. Vamos falar da preparação para o jogo de amanhã da Ponte Preta e o jogo de sábado do Guarani. Para a gente falar também para o ouvinte do Arena. E é claro que a gente vai esmiuçar um pouquinho do São Paulo contra a LDU. E tem um dado interessante, Carlão. São Paulo nunca venceu a LDU no Equador. Tudo bem que os times se enfrentaram um pouco. Foram 4 vezes. 2 vitórias do São Paulo no Morumbi, 2 vitórias da LDU lá em Quito, no Equador. E hoje o jogo é na casa do adversário. A gente vai falar disso também. Olha, Jô Soares, bom voto, Nossa, hein? monstro. Bom voto aqui. Quem mandou esse? Guilherme. A música é do Guilherme Santiago. Não é Edson Hudson. O Anselmo, é Edson Hudson. O Anselmo mandou aqui Jô Soares. Chico Anísio. A Mauri de Meu Campinas. senhor. Obrigado. Era. Teve um voto aqui maravilhoso. Espero que eu não possa pôr no ar. Ari Toledo. Visão aqui, ó. Renato Aragão. Outro ouvinte. O Claudinei. O céu tem pão. Tem muita gente mandando mensagem. Vai mandando aí. Qual o maior artista do Brasil? Porque o Arena, aquele programa diferentão que mescla futebol, esporte, cultura, amenidades, arte, lazer, muita baboseira também. Com o comando técnico do digníssimo Elton Grimaldi e o apoio do Daniel França. Ô William, você não falou, maior artista do Brasil? Meu caro Eliel, agora sim, devidamente conectado, eu posso entrar na área das letras? Claro, fica à vontade. Paulo Freire. Vou citar o meu poeta favorito, Augusto dos Anjos. Augusto dos Anjos. Né, poeta paraibano. Quando cursei letras lá no passado, eu só cursei por causa dele. Da famosa frase, a mão que afaga é a mesma que apedreja. Intervalo. Eu não conheço mais o Arena. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. Eduardo, será que dá mesmo pra derrubar essa parede? Não vai derrubar a casa toda? Mandou bem na pergunta minha amiga Marley. Então se liga na resposta, eu não sei. Derruba ou não derruba? Eis a questão. Vai cair, talvez caia, mas não passa do chão. Improviso na obra não dá, né? Sem um profissional responsável, o responsável é você. CREA São Paulo, representando os profissionais das engenharias, agronomia e geociências. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Quinta-feira de Sul-Americana, na CBN. O tricolor entra em campo fora de casa. LDU, São Paulo. Às 6 da noite, com Vinícius Moura e Rafael Prates. Você curte o primeiro tempo em nossas plataformas digitais. E quando a bola parar de rolar, o Central da Bola entra em campo com os destaques da rodada. Central da Bola. Futebol Globo CBN. Para quem quer saber mais e melhor sobre futebol. Oferecimento Unimed Campinas. Nossa força é cuidar de você. Barbacoa, muito além da carne. Arena CBN. Apresentação: Eliel Almeida. 4h19 de volta com a Arena CBN. Tá chovendo de mensagens aqui, igual nas rodovias pela região. Aliás, tome muito cuidado. Nós já tivemos um acidente muito feio, infelizmente trágico até, na rodovia Jaguariúna Campinas. Então tome cuidado. Chove bastante na região metropolitana, em alguns pontos até mais do que o normal. Então você que está dirigindo, trafegue com cuidado. Se você perceber alguma coisa no seu caminho, vamos fazer uma rede de apoio aos ouvintes da CBN. Vai mandando aí algo que está fora do controle, do comum, né? Do que você já está acostumado a ver, tá bom? 4h20, maior artista do Brasil é o Roberto Carlos, Antônio Grigoleto. Roberto Carlos, que no caso Vlaumir é fanzaço, nosso presidente Vlaumir do fã-clube Bortoleto, operador aqui da CBN, presidente de um dos fã-clubes do Roberto Carlos no Brasil. Consulado. Fanzaço. Né? O Roberto esteve aqui no
no The Royal, né? Isso, Nesse mês ele passado. dormiu na fila pra Ele comprar dormiu ingresso. na fila para ficar ali na primeira posição. Muito legal. O outro ouvinte mandou também Roberto Carlos, nome interessante. Olha o rei. Segundo a Beth é o Pio. Lógico, A Beth a gente já imaginava, né? Que seria Raul Seixas, o maior Nossa, artista brasileiro. maluco, Concordo, beleza. hein? Concordo. Raul Seixas, Belchior, essa galera toda. Tudo maluco, fanzaço, né? No bom velho. sentido. Fanzaço, né? tudo maluco, beleza. Maluco, beleza. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a mesma e velha opinião formada sobre tudo. Essa frase, pra mim, só não é melhor do que a mão que afaga, é a mesma que... Vai William Cabelo. Vai o Cabelo, mas tudo bem. Ariano Suassuna, velho. Torcedor do Sport Recife. Baita artista brasileiro. E o Ariano Suassuna foi uma dos minhas maiores gafes da minha carreira. Você contou essa. Eu fui assessor de imprensa, do viu, panfleto, Cabelo? né? Da Feira do Livro de Ribeirão Preto. Acho que 2014, não lembro. E o Ariano Suassuna só era o patrono. E na hora de fazer toda a dedicatória, o flyer bonito, explicando a história do Ariano Suassuna, o corretor, aquele corretor maledito do Word, mudou para Adriano Suassuna. Nossa, puxa vida. E você já tá revisando 1 milhão de vezes o texto, você já não viu mais. Aí chega o flyer pra gente soltar no Teatro Pedro II inteiro, Adriano Suassuna, patrono da Feira do Livro. Nossa, aquilo foi uma das maiores tragédias. Mas depois corrigiu, deu tempo de corrigir, entregamos o correto, mas ficou essa... Belchior. Medo de avião que eu peguei, que eu segurei pela primeira vez na sua mão. Muito bom. Teve o devido reconhecimento, né? Não teve. Você acha? Não teve. Belchior, Simonal, esses caras esses malucos, beleza. Ednardo. Também. Mas tem outros aí também. Eu já entro numa veia mais underground, tipo Walter Franco, Jardim Macalé, e aí vai longe, hein? Não conheço nenhum, velho. Que isso. Como eu sou pobre cultural, né? O Lupe tá olhando no Google aqui. Mas o Arena hoje tá... Não, a Arena tá alto nível. Tá igual o sarcófago, ele tá cultural. A música escolhida pro dia de hoje não condiz com tamanha... Vela aberta. E aí, poesia pura. E aí, essa música, inclusive, é de autoria do Walter e do pai dele, Cid Franco, um dos maiores radialistas de todos os tempos. O que foi, Chaibe, que você falou? Não, a música de hoje não condiz, não. Não, a música de hoje... Aí a gente fala tanto assim de melhores artistas e entra. Tá se achando bacana. aí fica muito claro quem que escolheu a música, né? Ou foi o Lu? Acho que a resposta não precisa ser dada aqui. Mas o sarcófago é isso, é eclético. Isso que é festa, né, fascinante. Cabelo? É para atingir todos os públicos. O Alex Leite está dizendo aqui que o Mazzaropi, maior artista do Brasil, o corintiano. Aqui de São José, né? Taubaté, grande Mazzaropi. Taubaté, se eu não estiver, eu vou Luiz Gonzaga. Nossa, Gonzagão. Quando olhei a terra ardente com a fogueira de São João. Ei, Luiz Gonzaga. Zacarias, grande Zacarias. Mauro Zacarias Gonçalves. Era o grande comediante junto com o Mussum dos Trapalhões, né? Porque os outros eram escadas ali para eles, né? Maior masculino foi o Pelé e feminino foi a Gretchen. Jonathan de Campinas. Só confirmando, o Mazzaropi nascido em Taubaté. Que falei, São José dos Campos, Taubaté. Ariano Suassuna, mais um voto pro Suassuna. Ednardo. Ayrton, Pavão Misterioso, né? Opa! Essa música é demais. Ayrton Senna do Brasil. Vai aumentando. O Ney de Americana. Alô, Ney, tá ouvindo a gente aí em Americana, hein? Boa tarde a todos. Melhor artista do Brasil, Cora Carolina. Carolina, boa. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Sarcófago. O Arena tá demais, tá condizente com o nosso ouvinte hoje. Hein? Roberto Carlos, o cantor maior de todos. Pra mim, o maior artista é o Bolacha. Bolacha não pode. Juca Chaves. O Alexandre, lá do Switch, ouvindo a gente. Paulo César de Hortolândia. Maior artista, Jô Soares. Inquestionavelmente, segundo ele aqui, Moacir Franco. Boa. Charles Chaplin não é brasileiro, criança. O cara mandou aqui, não é. Às vezes ele é, a gente não sabe também. Senão eu ia colocar Roberto Bolanhos. Jojo Todinho, Deus cara, do aí céu. o cara chutou o balde, né? Mas ela faz parte de uma cultura de quem gosta daquele Mas ritmo não musical. é o maior artista. Não é o maior artista claro, brasileiro. mas a gente precisa respeitar. O maior artista brasileiro da era moderna, sabe quem é, Carlão de Freitas? Quem? Abel Ferreira.
Nossa. Ninguém para esse homem. Vou falar um negócio pra você. Se Isabel Ferreira ganhar mais uma Libertadores, nós vamos ter que fazer uma baixa assinada, hein, gente? Presidente do Brasil. Não, tem que tirar esse homem do lado do Palmeiras, pelo amor de Deus. Alguma seleção contrata esse homem aí, hein? Não dá não, Carlão. Ontem o cara arma um time com 8 lateral e ganha de 4-0, velho. Você sabe que ontem eu estava acompanhando o jogo e até conversando com a minha esposa Camila, que não é muito da bola, mas eu querendo extravasar esse sentimento com relação ao Abel. Como que um cara... Pô, a gente é da bola aqui. Como que um cara no meio do futebol, um ambiente difícil, de cobrança, de vaidade, ele consegue manter um grupo de 30 pessoas focado, né? É impressionante como o Palmeiras, quando ele passa por uma instabilidade, assim, ela dura 4, 5 jogos, já volta, já joga em alto nível. É impressionante como o Palmeiras é talhado para competir. Me impressiona. Eu já vi grandes esquadrões, até que jogavam mais bonito que o Palmeiras. Peguei São Paulo, o próprio Palmeiras 9,6 e tal. Mas a maneira de competir desse Palmeiras Abel Ferreira é impressionante. Posso algo fora do normal. Dar um palpite? Aquele paparazzi rubro-negro participou de um podcast. E ele falou algo interessante. Esses personagens de YouTube, às vezes, eles extravasam de uma forma mais pelo lado da emoção. Extrapolam, às vezes. Extrapolam, isso. Mas ele falou uma coisa com razão. Se o Sampaoli assume o Palmeiras, ele falou o seguinte, o Palmeiras briga para não cair. Se o Abel assume o Flamengo com os dois elencos, hoje, Palmeiras e Flamengo, o Abel atropela todo mundo e conquista todos os títulos com o elenco que o Flamengo tem em mãos. E é verdade. Eu acho difícil, porque lá tem o Gabigol. Ah, é verdade. E aí você já sabe, né? Então, mas você aquela sabe história da laranja, sabe, né? Mas você sabe o que mais me admira... Mas o Abel, ele é muito... Ele consegue acabar com isso. O que mais me admira no Abel não é nem o Palmeiras jogar de alterações ontem, o que ele fez com 2 laterais, fazendo a dobra e tal. Eu não fico admirado com isso porque, cara, tantos treinadores fazem também, vai. Agora, a maneira de deixar esse elenco focado, a maneira de gerir esse grupo do Palmeiras, cara, é sensacional. A gente fala toda vez aqui do elenco do Palmeiras em relação ao Flamengo, em relação até ao Atlético Mineiro. Não é um elenco tão abastado como o desses clubes aí. Não é. Cara, e quando entra o time titular, pra você ganhar do Palmeiras... É difícil. É muito difícil. Então, aí que eu fico a minha admiração do Abel, em manter esse elenco de 2020 pra cá focado em todas as competições. Ele deve ser chato, hein? Chato. O Mas assim. Não, eu trocaria essa palavra. Eu trocaria pra competitivo. Competitivo. Todo cara que é competitivo, ele é chato. Mas competitivo é uma coisa que... Fora dali, a gente já viu o Abel em várias entrevistas fora do ambiente de futebol. Sim. Ele é um cara legal. Pô, só que o cara que é competitivo, que nem o Cristiano Ronaldo, ele pode ter feito 100 gols na partida. Se ele tá cara a cara, você tá cara a cara, você e o gol, e ele tá do lado, você não tocar pra ele vai te xingar. Vai xingar. E ele já fez 100 gols. Sim. Mas que são caras competitivos. Só que fora dali é um cara gente boa, tal. Então, eu não considero ele chato, assim, de... Não, ele é competitivo, velho. Pô, ele fazer o cara acreditar, sabe? Que é, 3 anos, futebol, a competição, a cobrança, um clube como o Palmeiras, e não cai, cara, ele não deixa a peteca cair, perdeu pro São Paulo, já recuperou, veio a Libertadores, teve o Atlético Mineiro. E quando oscila um pouquinho, ele tá tudo certo. É sensacional. Bom, a gente quer pegar também a opinião do Chaibe, do Cabelo, claro, mas a gente tem um repórter CBN chegando. Ô, gente, não confunde, por favor, o enquete não. O ouvinte mandou aqui, é o maior artista do Brasil aqui de Bengala. Para com isso, gente. Rapidinho. Não avacalha a situação, não. Só rapidinho, deixa eu mandar um abraço antes da gente ir pro repórter, pro Pedro Maciel. Pedro Maciel falou aqui, Chico Buarque do Lobo, Fernanda Montenegro, Egas Francisco, mais um dos principais artistas da reportagem se chama Caio Maciel. Que entrevista que ele fez com o Daverson, que está no GE. O Daverson, atacante do Palmeiras, está no Cuiabá. Grande Caio Maciel, repórter da Rede Globo, e também Pedro Maciel, que está ouvindo aqui o Arena CBN. Perfeito. Bora! Arena CBN. Repórter CBN. No texto, Vasquez conta que o empresário Maurício Junot, dono da Combat Armor Defense do Brasil, gostaria de dar um abraço em Bolsonaro. A companhia foi contratada para fornecer veículos blindados à PRF. O negócio rendeu mais de 30 milhões de reais para a empresa e é alvo de uma investigação do Ministério Público Federal. Silvinei Vasquez foi preso no começo do mês por suposta interferência da Polícia Rodoviária Federal no segundo turno da eleição do ano passado. O Tribunal Superior Eleitoral
negou um pedido da defesa do deputado federal Marcelo Crivella, do Republicanos, e manteve a investigação do chamado QG da propina. Ele é réu, no caso, pela suspeita de utilizar R$1 milhão não declarados na campanha de 2016. Os advogados negam as acusações. Essa investigação levou à prisão preventiva de Crivella, faltando 9 dias para o fim do mandato dele como prefeito do Rio de Janeiro em 2020. No entanto, a decisão depois foi revogada. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, enviou condolências à família do líder do grupo de mercenários Wagner, Yevgeny Prigozhin, que morreu ontem depois da queda de um avião em Moscou, que matou outras 9 pessoas. Durante o discurso transmitido pelas TVs, Putin afirmou que Prigozhin era uma pessoa com destino complicado e cometeu erros graves na vida. O líder russo ainda prometeu uma investigação completa sobre o acidente. Em junho, Prigozhin organizou um motim contra o presidente russo Vladimir Putin, que durou menos de 24 horas. No horário de Brasília, 4h32. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. Estradas. Oferecimento: vem pra Daruge Chevrolet. Só quem vende mais, pode mais. 19-3753-4400. 4h33, Mário Quintino, como está a situação aí das estradas, inclusive nesse fim de dia muito chuvoso na região metropolitana? Boa tarde para você. Oi, Eliel, boa tarde para você, para todo mundo que nos acompanha. Pois é, tem pistas molhadas nas rodovias da nossa região. Atenção, você que trafega por elas, pontos da Campinas Montemor, da Dom Pedro, também da Campinas Mogi, siga aí com a atenção. Eu vou começar, Eliel, falando de um acidente que aconteceu na rodovia Santos Dumont, um acidente grave, um incidente, melhor dizendo, porque o que acontece? Um caminhão carregado ali com uma carga de laminados de vidro, o motorista acabou parando o veículo ali no acostamento da rodovia, exatamente para acertar a situação ali dos laminados. Só que quando isso foi acontecer, o motorista estava acompanhado ali de 2 ajudantes, essa parte dessa carga de vidros acabou caindo sobre esses 2 ajudantes. E aí, Eliel, de fato, uma tragédia aconteceu. Um desses ajudantes acabou morrendo por conta aí do impacto dessa carga de vidro e um outro foi socorrido e levado em estado grave para o Hospital Mário Gatti. Essa ocorrência, portanto, na rodovia Santos Dumont, à altura do quilômetro 76, para quem vai em direção da Prestes Maia, informações aí da Polícia Rodoviária. Nesse trecho, ainda há um atendimento no acostamento da rodovia, então atenção aí pela Santos Dumont, você que chega na Prestes Maia, e para quem vai em direção de Indaiatuba, o trânsito também é lento na altura do 76, à altura do Parque Osiel. Eu falo também de um outro acidente que aconteceu na Campinas Mogi, mas no quilômetro 124 ali foi uma colisão de uma moto com um outro veículo, inclusive um motociclista sofreu ferimentos graves, foi levado até um hospital em Jaguariúna. No trecho da Campinas Mogi ainda há uma lentidão à altura do 124, proximidades ali da Praça de Pedágio. Então, atenção também, quem sai de Jaguariúna vem em direção de Campinas, à altura do quilômetro 124. Informações aí, infelizmente, de acidentes na nossa região. Nosso ouvinte precisa de bastante atenção na tarde dessa quinta-feira, Eliel. Nós vamos precisar de muita atenção e com certeza das suas informações também, Mário. Você retorna já dentro do ponto final, por volta das 5h15, para atualizar ainda mais a situação dessas estradas. Situação complicada, pista molhada, a gente sabe como é. Lamentável aí as perdas, vítimas do trânsito, e a gente vai atualizando também a informação para o ouvinte da CBN 4h35. Quer acabar com vermes, sarna, pulgas e carrapatos por todo o mês? NexGard Spectra é o único tablete oral do mercado 4 em 1, que acaba com os principais parasitas. Festival de Vendas Daruge Chevrolet, de 21 a 26 de agosto. O maior evento do ano para você sair de carro novo. Toda a linha Chevrolet com taxa zero, ou a primeira parcela para 2024. Isso mesmo, só comece a pagar em 2024. Seminovos com até 1 ano de garantia e taxas reduzidas. Bônus de até R$10 mil na troca do seu
seu seminovo. Documentação grátis. Fale agora com nossa equipe e faça parte do maior evento de venda. Daruge Chevrolet. Quem vende mais, pode mais. No trânsito, escolha a vida. Na Escola Oficina, o acolhimento abre portas. Encontramos amizades que duram uma vida. Com o ensino forte, desenvolvemos habilidades para enfrentar qualquer desafio. E com os melhores professores, aprendemos a viver. Oficina, a escola que marca a sua vida. Matrículas abertas. Hora do vôlei. Renata contra o Santo André no ginásio do Taquaral estão esgotados. Em poucas horas, os bilhetes foram retirados pelos torcedores que vão acompanhar o jogo no ginásio do Taquaral. Mas calma, para você que não conseguiu retirar o seu ingresso, a CBN Campinas, através do seu YouTube, youtube.com/CBN Campinas, e também o portal Tudo EP, transmitem a partida ao vivo e com imagens direto do ginásio do Taquaral. Vôlei Renata e Santo André se enfrentam amanhã, dia 25, às 7h30 aqui em Campinas. Vem aí, Ville Santene Family Run, o evento de corrida e caminhada em um dos lugares mais belos da cidade. Traga sua família. A etapa alvorada do Ville Santene Family Run já tem data e local marcados. Será no dia 3 de setembro, nas ruas do Ville Santene, em Souzas. Serão percursos de corrida de 5 e 10 quilômetros, caminhada e percurso Kids. Para inscrições, acesse noblu.com.br. Não fique de fora dessa. Ville Santene Family Run. Realização Noblu e Ville Santene. Agosto é o mês mais crítico do período de estiagem, com mais riscos de queimadas. O ar está seco há meses e os ventos ajudam a espalhar o fogo. Por isso, redobre os cuidados. Não descarte lixo em lugares impróprios nem ponha fogo nele. Jamais limpe terrenos com fogo e tenha atenção com as bitucas de cigarro. Com a cooperação de todos, evitamos tragédias. Ligue para o 193 e ajude a evitar que o fogo se espalhe. Preserve a vida. Uma iniciativa CBN Campinas. A Expo Flora está chegando e a CBN Campinas não vai ficar de fora. Todas as sextas-feiras, de 25 de agosto a 24 de setembro, os programas CBN Campinas, CBN Esportes, Estúdio CBN e o Arena CBN serão transmitidos diretamente do News Truck CBN em Olambra, na maior festa das flores da América Latina. O mercado das flores, toda a movimentação que a Expo Flora gera no turismo e na economia local serão temas da CBN Campinas na Expo Flora 2023. Oferecimento Unifage, Unimax e Faagro. Aqui o seu futuro é na prática. Arena CBN. Apresentação Eliel Almeida. 4h38 de volta com a Arena CBN. Meu caro Fábio Scheib, você queria comentar, na verdade, sobre o Palmeiras. Fique à vontade. Você falou sobre o Abel nessa hipotética ida de Abel Ferreira para o Flamengo, né? Que a gente fez uma brincadeira aqui. Pelo contrário, no Flamengo tem Gabigol, no Palmeiras tem o Rony, né? Que é muito prestativo, solidário, um cara que joga muito para o grupo. Ontem foi dele, ele participou de todos os gols do Palmeiras, o cara que destrói, que constrói, que marca gol, é o artilheiro do time na Libertadores da América de toda a história, um cara que joga pelo time mesmo, e é o que parece, os jogadores do Palmeiras jogam pelo Abel Ferreira e estão com ele porque a parte mental faz muita diferença, né? Quer comentar um pouquinho sobre o Palmeiras, Cabelo? Claro. Assim, de tudo que foi falado, eu acho realmente, o Palmeiras dificilmente, se houver um acidente, e o futebol proporciona isso, um acidente ou algum... e aí tira o título do Palmeiras, mas quando a fase tá boa, até o pão, vocês já sabem o resto, então tá difícil de tirar esse título do Palmeiras, tá com pinta de campeão, porque como já foi dito aqui, até quando inventa-se, ganha-se. Olha só, o homem tá poeta hoje. Ele tá on fire. O homem hoje ativou o modo Carlos Drummond de Andrade, Caio Fernando Abreu, Clarice Lispector. Hoje ele Álvares de Azevedo. Hoje ele tá demais, hein? Na área da arquitetura foi o Oscar Niemeyer, mandou aqui o Romualdo de Hortolândia. Melhor da minha geração, Renato Russo e Legião. Melhor artista, Cid Mosca.
O Carlos de Indaiatuba tá dizendo que o Cid Música é pintor de capacetes da Fórmula 1. Opa. Maior artista do Brasil, Vampeta. É isso, hein? Figura, hein? O Silvio Santos, voto do outro aqui. Murilo de Limeira. Luciano do Vale, mandando mensagem. Obrigado. O Aélio de Sumaré. Um dos melhores artistas pra mim é o Vando. A coleção do Vando é vasta, hein? Vando tem Música muita bonita, coisa. Vando. Melhor artista de todos os tempos, Silvio Santos e Abel Ferreira. Maior artista do Brasil, Bruna... Não, essa não. Essa não pode. Não vou falar, não é. Isso é O sacanagem. Gabi Castro conhece bem. O Gabi Castro participou de um filme dela, hein, Carlão? Eu perguntei pra ele. Vocês comentaram com ele sobre esse assunto? Comentei. Ele fez, concorreu ao Certificou. Oscar. Concorreu ao Oscar. Coadjuvante ou não? Coadjuvante. Ele Cliente, aparece né? acho que na sala de boné. Cliente. Como coadjuvante no filme. Sim. É isso. O Abel tem respaldo da diretoria. Os jogadores baixam a bola. Já no Flamengo é uma bagunça. Os jogadores que mandam. Guilherme Abreu mandou a opinião dele aqui. Se ele não concordar, nem eu. Carlos Cabela. Pessoal, acidente no quilômetro 50 da Bandeirantes, sentido São Paulo, 5 quilômetros de congestionamento, hein? Você fique atento aí no trânsito, quilômetro 50 da Bandeirantes, no sentido São Paulo, um acidente entre um caminhão e um ônibus. A gente está vendo aqui, na verdade foram 2 caminhões. Congestionamento de 5 quilômetros. Belchior, o maior do Brasil. Amar e mudar as coisas me interessa mais. Isso é demais. É uma frase do verdadeiro rapaz latino-americano. Machado de Assis, Maurício Souza e Ayrton Senna do Brasil. Foi outro voto aqui. Boa tarde, pessoal. Para mim, o maior artista é o ouvinte aqui que mandou mensagem. Deve ser zoeira, né? Essa é zoeira. Pelo freio, pela pisada no freio. Pela pisada no freio é zoeira. Essa eu não vou falar porque foi zoeira. Boa. Elis Regina, do Brasil. Nossa, boa. Elis Regina. Muito bem lembrado. Heitor Villa-Lobos. Tem outro bom nome. Tem áudio também, né, Elton? Antes da gente passar para o jogo do São Paulo, qual que é o áudio aí? Boa tarde, amigos do CBN Esportes. Aqui é o Júnior do Campo Belo. Bom, tem uma dúvida para vocês tirarem aí para mim. Vocês sabem como vai chamar o novo estádio do Atlético Mineiro? Eu não sei. A tão famosa Arena MRV? Não sei. Então, tem um nome legal para batizar ela. O que vocês acham Dá aí? uma pausa pra De gente vez a responder, Arena cara. MRV, que tal a Arena Fala. mais um reduto verde para Palmeiras fazer a festa lá, já que eles não têm nem time. Cara não É mais para de conhecido falar, como o terceiro time do estado de Olha. Minas, quem sabe? Pelo Mais sotaque, ele é um campinho pra nós brincar de vez em quando. Respira, Abraço pra velho. vocês. O cara me emenda uma coisa na outra. O que vocês acham aí? Qual vai ser o nome do novo estádio mas do foi a Atlético, primeira aquele que é conhecido? Pra gente responder e aí você continua. O cara não Pode dá uma mandar pausa, do jeito velho. que você mandou, ouvinte. Manda do Que jeito que isso? você mandou. Você tem prioridade aqui no Arena. Manda Você só outro. errou o nome do programa, mas tá tudo bem. Manda outro aí. Fala, rapaziada do Arena, Vandeco de Campinas. Ô, Cara, já Vandeco. vou adiantar meu comentário aí sobre o jogo do São Paulo e LDU pela Copa Sul-Americana. Nada, absolutamente nada tira essa vitória do Tricolor. 1-0 pra nós lá e nós resolvemos em casa aqui. Histórico, não acerta. Quando erra, joga fora. É uma bagunça mesmo. Tá pegando, hein? É. Tá pegando. Tá. Vai pro próximo. Mas olha só, o maior artista do Brasil sou eu. Silvio Santos. É isso aí. É isso aí. Esse é o Arena. Vocês criaram isso tudo. Vai pro Agora, próximo. isso aí é ideia sua, viu? Não é minha nada. Boa tarde, turminha da CBN. Manuel Fernandes do Engenheiro Coelho. Para mim, um dos maiores artistas deste imenso Brasil, in memoriam, grande Mário Lago. Grande abraço para vocês aí. Fluminense. Mário Lago é o nome do Maracanã, né? Não, é irmão dele. O Mário Filho, né, Maracanã. Nossa. Que é irmão de Nelson Rodrigues. Aí depois o cara tá andando. Aí freia. O que é isso? Aí depois verdade. cai. Aí vem o Mário Quintino falar que teve acidente, tá Vai parado. pro próximo, mas é uma corrente de ajuda. Boa tarde, meus amigos, tudo bem? Rodrigo aqui do Parque Adorado. Ô, Rodrigão. Sem dúvida nenhuma, é o maior artista da bola que esse país já teve, Ronaldinho Gaúcho. Ronaldinho bruxo, Gaúcho. mágico. Sem dúvida. Aquele Ronaldinho ali, quando Gaúcho tá pegava a driblando bola e até a partia pra CPI. cima, Não aparece mais ia nem. juntar 2, 3 que era difícil tirar a bola do homem. Era verdade, amigão. Abraço. Valeu. O Ronaldinho Gaúcho tá driblando até Pô, ele CPI. não vai, mas nem ultimamente. por decreto. Vamos pro próximo aí.
Obrigado. Deu para ouvir que é o Sérgio Reis. Saiu só de um Boa lado. tarde, meus Pode. caros apresentadores do Arena CBN Campina. Ó, eu quero ver a vinheta hoje do Lupe, hein? A vinheta do Lupe. Lupe! O Lupe, é assim, ó. É vocês aí, o Eliel Almeida e os demais aí, os companheiros aí que tá nos estúdios da querida CBN Campinas 99,1. Que isso, hein? O maior artista do Brasil, do rádio hoje, em todo o tempo da comunicação, pra mim, não tem outro. É Osmar Santos, pai da matéria. Em segundo lugar, vem vocês demorou, aí mas da quando CBN, foi, falou obrigado. bonito. Quando foi bom. Parabéns. Boa. Obrigado, ouvinte. Vamos pro próximo. Maior artista do mundo é o pedreiro que tem minha casa, o pedreiro Zezinho. Que isso, Zezinho. Muito bom, maior artista do mundo, Zezinho. Boa. Os caras não... Boa tarde, galera do Arena. É João Carlos, palmeirense de Campinas. Desejar um bom trabalho a todos aí. Estamos acompanhando todo dia aí o trabalho de vocês. Legal, obrigado. E eu gostaria de fazer uma brincadeira, fazer um desafio com toda a galera, e principalmente com o Eliel, já que ele cravou que o Palmeiras vai ser campeão da Libertadores. Então, vamos lá. Nada, absolutamente nada, vai impedir que o Palmeiras ultrapasse o Botafogo e seja campeão brasileiro. Não, eu já falei. Boa tarde. Isso aí. Eu já falei. Você falou. Teve outro Eu falei aqui nesse programa que o Palmeiras é campeão brasileiro. Nossa, é uma nova febre, né? Falei já. Nem precisa. Eu falei aqui. Tá bom. Eu falei, Palmeiras é campeão brasileiro. Tá bom, desespero do Eliel. Fábio Chaib. Aí, Fábio desesperado. vou mandar um grande abraço pro Éder. O Éder sempre desesperado. Hoje ele diz o seguinte: vai acabar o programa só áudio? Cadê a Ponte Guarani? A Ponte... Olha aí. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Ponte do Guarani que jogam amanhã. A Ponte joga amanhã, o Guarani joga no sábado. Éder, calma, você tá nervoso, como sempre. Não, mas o Hélio tem razão. A gente fica Não é Hélio, você errou o nome dele. É Éder. Ele tem razão. Vamos falar de futebol aqui. Põe mais um áudio aí pra gente, Elton. Fala, rapaziada, só pra corrigir aí o cabelo, essa frase na verdade é do Carlinhos Bala. A mão que vai é a mesma que aplaude. Essa foi boa. Filósofo contemporâneo. Essa foi boa, boa correção. Boa tarde, meus amigos. Deixa eu falar. O que vocês têm pra falar aí do avião do Palmeiras, que já tá no departamento médico? Já dá pra chamar ele de novo Valdívia? Não, para com isso. Boa tarde pra vocês aí, Ô, abraço. Chaib, fala do avião do Palmeiras. Já decolou, Chaib? Não, Palmeiras fretou um novo avião. O avião tá parado lá em Pereira ainda, né? Problemas técnicos, deu uma pane. Mas o Palmeiras fretou um novo avião. O Palmeiras só vai amanhã sair de Pereira, na sexta-feira. Né? Palmeiras voltando apenas na sexta-feira, nessa primeira viagem internacional do avião comprado por Leila Pereira, né? O Palmeiras já tinha ido para Cuiabá e Rio de Janeiro, mas internacionalmente a primeira viagem deu esse problema já. Os maus olhados, né? É tanto seca pimenteira que é pior. A primeira internacional já deu B.O. Não é isso não. O avião do Palmeiras tá acostumado só com coisa nacional. Quando fala em mundial, ele tá. Ai. Essa foi muito boa. O Lupe que deu a ideia para eu mandar aquilo lá. Foi muito bom. Ô Lupe, antes da gente colocar áudio e os ouvintes ficarem nervosos com a gente aqui, Ponte Preta e Guarani, atualiza pra gente. A Ponte joga amanhã, 7 horas da noite. Com transmissão? Da CBN Campinas. Jogo contra o Londrina. E essa vitória da Chape contra o Botafogo complicou um pouquinho a Ponte, que até chegou a abrir 7 pontos do Z4, mas hoje a vantagem da Macaca é de apenas 3 pontos. Então isso acaba complicando aí um pouquinho e colocando mais pressão nesse jogo contra a equipe do Londrina, que também está na zona do rebaixamento. O Kaique França tá fora, deve jogar o Pedrão. O Arthur, lateral esquerdo, tá fora, deve jogar o Mailton. E no meio-campo existe a expectativa do Elvis para ser o substituto do Leonaldi. Já o Guarani joga no sábado às 5 horas da tarde. Vai enfrentar o Sampaio Correia. O Bugre, que deve aí anunciar contratações e também mais renovações nos próximos dias. Mas a janela tá aberta ainda? A janela tem uma janela da Série C para a Série B. Os Os clubes que forem eliminados da Série C, os jogadores podem jogar nos clubes da Série B. E Guarani joga contra o Sampaio, não tem o Diogo Matheus, vai Ivan Alvarinho, não tem o zagueiro Alan Santos, vai o Valber.
E esse jogo também com transmissão da CBN Campinas. Tamo junto. Que isso, hein? Então atualizamos as informações de Pronto. Ponte O Éder e tá Guarani, mais calmo lembrando agora. mais uma vez que o derby 206, né? Esse derby foi transferido da sexta-feira, dia 1º, para o dia 2, sábado, dia 2, às 18 horas, às 6 horas da noite. No Brinco. Brinco de Ouro da Princesa, e nós teremos uma programação toda especial esse sábado, hein? Ao vivo do Brinco, direto das 8 da manhã até as 18, 10 horas de pré-jogo. Tô brincando. Gente lá no Brinco. Pelo amor de Deus, é muito tempo. Não, mas durante toda a tarde, até uma hora do jogo, transmissão super especial da CBN, grande jogo, Derby Campineiro. Mais áudios antes da gente ir pro intervalo e já abriu o sarcófago. Fala, galera do Arena. Boa tarde, Guilherme Abreu aqui de Campinas falando. Para mim, o maior artista da bola que eu vi, obviamente, é o nosso grande R10, Ronaldinho Gaúcho. O que esse cara jogou naquela temporada lá em que ele foi o melhor do mundo, olha, eu arrisco dizer que ninguém jogou o que ele jogou naquela temporada. Pena que foi uma temporada só. Eu imagino que se ele jogasse mais tempo da carreira dele naquele nível, ele seria comparado ao Rei Pelé. Porque ele barbarizou, fez até o Santiago Bernabéu aplaudir ele de pé. Foi aquele jogo 3-0 pro Barça, né? Em cima do Real. Boa, Guilherme. Vamos pro próximo. Pessoal da Arena, não podemos esquecer do Abelardo Barbosa. Chacrinha. Vulgo Chacrinha. Boa. Excelente comunicador. Se o Silvio Santos está na lista, coloca aí para vocês debaterem. Abelardo Barbosa, Chacrinha. Pode deixar que nós vamos colocar. Obrigado, ouvinte. Vai pro próximo. Olá, pessoal da CBN, tudo bem? Aqui quem tá falando é o José Carlos Campinas. Ô, Zé. Eu acho que, pra mim, é Amado Batista. Amado Batista Princesa, vendeu milhões de discos além do Roberto Carlos. Tenura. Então, pra mim, é o Amado Batista. Beleza. Vamos pro próximo, Elton. Alô, pessoal do Arena, tudo bem? Aqui é o Edson Magalhães, paradíssimo aqui na estrada de Campinas Mojimirim, um trânsito danado, e acompanhando o programa de vocês. O Abel tem o grupo na mão, por quê? Em primeiro lugar no Palmeiras, é a disciplina. E segundo? Disciplina. Quem não for disciplinado, tá fora. Perfeito. Né? Bela visão. E tem um segredo muito interessante, né? O Palmeiras tem poucas contusões, né? Seus jogadores se contundem menos. É a estrutura do Palmeiras, né? Bela lembrança aí do nosso ouvinte. Ô, Chaibe, LDU e São Paulo, quem vence, Chaibe? São Paulo é um jogo complicado lá, joga na altitude, né? Não é tão alto que nem La Paz, mas é 2.700 metros acima do mar. São Paulo tem dificuldade lá em Quito, arranca um empate contra a LDU hoje à noite. E aí, Carlão? Eu acho que é empate. São Paulo traz o jogo vivo pro Morumbi. Eu vou de empate também. Eu acho que o São Paulo perde hoje. Eu vou em derrota do São Paulo também. Mas traz vivo ou não? Vivo. Não, 2x1, 1-0. Muda aqui. Mas vai ser aquele jogo de 4x3. Não, eu tô com 2x0 na minha cabeça. Quanto? 2x0. Aí já é... Eu tô no 2x1. 2x0 complica, hein? O que você acha, Cabelo? Eu acho que São Paulo ganha 1x0. 1x0 pro São Paulo. Só uma questão. Por acaso, esse ouvinte, o Edson Magalhães, jogou no Guarani? O zagueiro, campeão. Zagueiro, taça de prata em 81. Ah, legal. Marido do grande Dona Edson Raquel Magalhães, Stuck. abraço pra ele. Sempre participa aqui. Aqui é o reduto dos ex-atletas, meu caro Cabelo. Tá pensando o quê? É freguês nosso. Uma mensagem aqui da Érica, acabou de chegar, ela fala o seguinte: oi, pessoal da CBN, tô chegando agora, vocês definiram uma figura masculina para melhor artista da bola, porque quando eu penso em maior artista da bola, logo me vem na cabeça Hortência e Marta. Nossa, boas e a lembranças Paula também. também, né? Mas a gente citou também outras figuras femininas aí que fizeram parte não só do esporte, mas Nossa, também de Paula outras é áreas, né? fantástica. Mas bela lembrança, obrigado aí a Érica, que mandou mensagem pra gente. Chegou no fim, hein, Érica? Érica. Vamos esse horário aí. Olha, Amanhã eu vou cobrar, 4 hein? a 5, hein? Érica. Amanhã eu vou cobrar a participação às 4h01, hein? Érica. Que isso. Aliás, amanhã o programa especial direto Amanhã da você Expo Flora. Amanhã é sexta, hein? Amanhã estaremos aqui. Olambra, fora de casa, Amanhã nós estaremos com programação ao vivo direto de Olambra. Não, hein? Estaremos com o CBN Esportes. das 11 ao Algo me meio-dia. diz que Estaremos com a Arena da das 4 chuva às 5. fora de época. Vamos pro intervalo. tem A que- gente volta já com o sarcófago e a reportagem do dia, aproveitando o acervo da IPTV. Arena CBN.
CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Aproveite as condições exclusivas que a Land Rover Stefanini preparou para você. Discovery Sport, Flex e Diesel, entrada mais saldo em 24 vezes com taxa zero. E tem mais, super bônus de até 30 mil no seu seminovo. Vem pra Stefanini, Avenida Doutor Armando Salles de Oliveira, 770. Telefone 19-3046-7500. Consulte condições. No trânsito, escolha a vida. O negócio é o seguinte, a solução completa para o seu negócio é a Souza Lima. E com a Souza Lima, o negócio é inovação. E aqui não tem esse negócio de ser tudo igual, não. As soluções são sob medida, de segurança, limpeza e outros serviços. E é um ótimo negócio em valores, sempre alinhado aos valores do seu negócio. E esse negócio de terceirização deixa que a gente resolve. O nosso negócio é fazer o seu negócio melhor. Negócio fechado? Grupo Souza Lima. Soluções completas para o seu negócio. Soltar balão pode colocar vidas em risco, provocar incêndios e causar danos ao meio ambiente. Quem solta balão está sujeito a punição severa e prisão. Ajude a denunciar esse crime. Uma iniciativa CBN Campinas. Arena CBN. Apresentação Eliel Almeida. 4h56, de volta com o nosso Arena CBN. Vai, Lupe. A gente precisa de mais tempo. Vai, Lupe, então vai. Abre aí o sarcófago Elton Grimaldi. Eu e Cabelo, William Cabelo, fenômeno, um mestre, poeta, uma enciclopédia, a Barça Digital. Ô, louco. Ô, louco, bicho. Essa música... Ô, Cabelo. Eu? Mas você agora, o show é seu. Ah, essa música todo mundo já sabe. Isso aí foi fácil, pô. Isso aí... Vai, Carlão. Isso aí é Guilherme Santiago. Ah, meu cara. E a gente separou um jogo hoje, Cabelo, envolvendo quem? Ponte Preta e Náutico. E tem uma dica, hein? Então vai. Eu vou falando. Na Ponte tinha um jogador chamado Naldo. E no Náutico, Walter. Isso é tudo. 2009, Carlão. Scheibe. 2009 também, pô. Pode 2009 ser? aí, Eliel. 2010. Vamos com a reportagem do jogo, que foi transmitida na EPTV e através do arquivo do grupo EP. Vamos ver como foi essa partida. Vai! A noite em Campinas começou iluminada. Mas entre um brilho e outro teve muita alegria. Afinal, os mais de 7.500 torcedores queriam ver um time assim mesmo, pra cima. E já que falamos em brilho, que tal de um zagueiro? Bonito ou não esse gol aí? Vale replay? Mas o torcedor que não se iluda, o golaço já tem dona. Já, minha filha, né? Filha, parabéns. Papai te ama muito, esse gol vai especialmente pra você. Tava tudo muito bom e dava pra melhorar, viu? Bruno Colasso, para o voo de Reis, o artilheiro da Macaca. Só no segundo tempo o Náutico deu um pouquinho de trabalho. O time até esboçou uma reação, mas nada que assustasse muito. Fim de partida em Campinas, Ponte Preta 2, Náutico 0. E a Macaca vence 6 partidas consecutivas na competição, o que não acontecia desde 1979. O time agora está no G4. Não foi fácil chegar aqui. A gente vai juntar os cacos e vamos lá pra Fortaleza, lá ver que ganhar mais essa aí, se Deus quiser. Estamos no caminho certo, eu tenho certeza que vamos trabalhar para manter isso aí. Final de ano vai ter coisa boa para todo mundo. Nem estamos preocupados com esse tal de G4. Nós estamos preocupados de cada dia procurar fazer o melhor para conseguir o máximo de pontos, que se nós conseguirmos muito mais pontos do que os outros, nós conseguimos nosso objetivo. Tá aí o arquivo do Grupo EP. André Natali foi o repórter que fez a matéria. A ficha completa, Cabelo. 2, Náutico 0, dia 24 de agosto de 2010. A Ponte Preta atuou com Eduardo Martini, Eduardo Arroz, Naldo,
Leandro Silva, depois Renan e Bruno Colasso, Gerson, Josimar, Souza, depois Pirão e Ivo, Reis, depois Marcelinho e William no ataque. Técnico Jorginho Cantinflas. O Náutico jogou com Gledson, Wilton Goiano, depois Bruno Veiga, Walter, Wesley, depois Diego Bispo e César Prates. Ramires, Thiago Lima e Zé Carlos. Na frente, Evando e Geilson, depois Francismar. Técnico Alexandre Galo. Que beleza. Que beleza, hein? Parabéns, Eliel, acertou. Muito bom o sarcófago de hoje com imagem. E para quem tá no carro e quer ver a reportagem que foi na época, YouTube, CBN Campinas. Só ir lá no Pode fim do fechar ar. o sarcófago. Grande Cabelo. Valeu, gente. Boa. Opa. Obrigado, Carlão. Valeu, Valeu, muito bom. Lupeta. Valeu. Tchau, Cabelo. Obrigado. Valeu, Chaibi. Chaibi já foi. Valeu. Ah, não, tá ali. Vambora, à noite tem futebol na CBN, São Paulo e LDU. Obrigado, Elton. Obrigado, Dani. Tchau. Na CBN. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca